Bom dia a todos, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal de meditação. O nosso texto de hoje está em Mateus 5, 33 a 37. Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Continuando no seu sermão da montanha, Jesus, mais uma vez, ele vai falar na lei do Antigo Testamento e na interpretação desta lei dada por ele no Novo Testamento, repetindo o que já várias vezes foi dito, que Jesus é o autor da lei. Porque Jesus existe desde a eternidade. Em determinado momento, o que Paulo chama de plenitude dos tempos, ele veio à Terra para aqui desenvolver o seu ministério e aqui entregar a sua vida na cruz, derramando o seu sangue, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Mas este Jesus, que veio, que sofreu, que morreu, e que ressuscitou e voltou para o céu, ele já existe desde a eternidade. Então ele é o autor da lei. E ele usa, então, a expressão da lei no Antigo Testamento sobre o juramento. E a lei dizia que não jurasse falsamente, mas que aquilo que jurasse cumprisse. E Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo. Quer dizer, eu estou interpretando a lei como ela deve ser. Eu, porém, vos digo: não jureis. E aí ele começa a dar uma relação de coisas que são citadas no juramento. Quantas pessoas dentre nós têm o costume de dizer: eu juro por Deus? É um costume adquirido e que as pessoas o praticam sem perceberem que não é esta a interpretação da lei. Naturalmente que existem momentos específicos, por exemplo, quando nós vamos ser testemunha de alguma coisa diante de um juiz, nós precisamos jurar que vamos falando a verdade, ou que vamos falar a verdade. Mas Jesus disse que no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, nós não precisamos, não devemos usar destes juramentos, porque ele vai dizer: nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem por nossa cabeça e nem por nada nós devemos fazer juramento. Mas por que isso? Porque a nossa palavra deve ser uma palavra segura, deve ser uma palavra que seja sim ou não. É claro que em determinados momentos nós podemos mudar o sim para não e o não para sim. Quando
Porque quando nós falamos impensadamente, quando nós falamos sem meditar, sem pensar na repercussão que a nossa palavra vai trazer. E quando nós falamos assim, então nós podemos voltar atrás e podemos mudar. Mas Jesus está dizendo que o sim deve ser sim e o não deve ser não, porque essas pronúncias, elas devem ser pensadas antes de serem pronunciadas. Elas precisam ser, a gente precisa pensar nas consequências que essas palavras trarão. E por isso, sim, sim ou não, não. Mas por que Jesus disse que o que passa disso é de procedência maligna? Porque nós não temos a certeza da nossa palavra. Hoje, nós falamos sim para uma coisa e daqui a pouco falamos não para a mesma coisa. Ou falamos não para uma coisa e falamos sim para a mesma coisa. E esta inconstância é que Jesus diz que é do maligno. Porque a palavra que vem de Deus, ela é uma palavra segura, é uma palavra de certeza. E ela, então, quando dita desta maneira, ela não precisa ser mudada. Quantas vezes nós prometemos uma coisa e não cumprimos? Nós temos passagens na Bíblia que mostram isso. Quantas vezes as pessoas prometem fazer uma coisa boa e não cumprem? E quantas vezes a pessoa deseja fazer uma coisa má e se arrepende e não faz? Então, esta insegurança, esta incerteza que Jesus diz que ela vem do maligno. Porque o que vem de Deus é certeza, é garantia, é sabermos que estamos pronunciando as palavras corretas. Portanto, o juramento não deve ser uma palavra usada por aquele que tem a certeza que está fazendo a vontade de Deus. E que este Deus tenha misericórdia de nós e nos dê inteligência, nos dê sabedoria, para que possamos medir as palavras antes de pronunciá-las. Que nós tenhamos um domingo abençoado e que Deus esteja conosco a todo instante. Amém.